ele está... são os versículos imediatamente depois do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. O Evangelho de Mateus apresenta o primeiro discurso de Jesus, que é o discurso sobre as bem-aventuranças, que são nos versículos 1 a 12 deste capítulo, e que seria como uma espécie de resumo do Evangelho, um resumo, digamos, em poucos versículos, o que Jesus tem como proposta do reino de Deus. São essas as bem-aventuranças. Então, imediatamente depois, o Evangelho apresenta estes versículos do nosso texto, que está quase como a explicar o que eu falei nas bem-aventuranças. Se vocês querem ser meus discípulos e vivem elas, então vocês vão ser como o sal da terra, e vão ser como a luz para os homens, digamos. E não está falando só Jesus como sal ou Jesus como luz, mas nós, os discípulos de Jesus, se vivemos o Evangelho, vamos ser essa luz para os homens. Digamos que um ponto de referência para pessoas que não sabem para onde ir na vida e que quiserem encontrar alguma pista, como viver, etc. Se veem que nós vivemos as bem-aventuranças, o Evangelho, vamos ser uma luz para elas. Ou digamos também, pensando na comida, se nós preparamos uma comida, podemos dar, digamos, sabor à comida com um pouquinho de sal. É suficiente uma pitadinha de sal para dar o sabor. Então, os seguidores de Jesus são como esse sal, digamos. Com um pouquinho de sal, vamos dar ao mundo esse sabor de Evangelho. Assim, então, Jesus está definindo os... A ver, esperen un momentinho, me disculpen porque aquí tem uns barulhos un pouco esquisitos. Vou tirá-los. já estou tirando eles. Então, todos os seguidores de Jesus seriam os discípulos de Jesus. Não só os apóstolos, os 12 apóstolos, mas todas as pessoas que seguem Jesus são os seus discípulos, somos nós. E temos essa vocação de ser sal, de ser luz. Agora, que a nossa luz brilhe para os outros, não devemos escondê-la, mas deve brilhar para os outros. E bem, então, com este pensamento, podemos entrar no tema que seria o objetivo do apostolado da cruz. Para apresentar este tema, eu fui para 3 fontes. A primeira, que acho que seria como a mais importante, é a que nos interessa aqui, porque estamos apresentando o apostolado da cruz, são os estatutos do apostolado da cruz. A segunda é um livro que Padre Pedro já apresentou, se não me engano, já apresentou várias vezes, o livro titulado Obras de la Cruz, lo común, lo propio, lo complementario. De um padre missionário do Espírito Santo que apresenta todas as obras da cruz
a espiritualidade que nós temos em comum e o que é específico de cada uma delas. Então, aí está o apostolado da cruz. E o terceiro, eu conhecendo, digamos, desde o ponto de vista da paróquia, como pároco, que sou chamado a conhecer todos os documentos da Igreja do Brasil, da CNBB, eu acho que estão na mesma sintonia os objetivos do apostolado da cruz com o que os documentos mais recentes da CNBB estão refletindo e apresentando para a vida da igreja. Bem, então, vamos lá. Não sei como fazem para depois algum momento de compartilhar, alguma reflexão. No final, padre. No final? Isso. Ah, ok. Então... O padre pode falar o quanto quer aqui, 40 minutos, mais ou menos, vamos até 9h30, e aí depois no final, se alguém tem dúvida, alguma pergunta, ou quer partilhar, no final. Ah, ok. Está bom, então. Aqui eu vou continuar. Então, os estatutos do apostolado da cruz. Aqui coloquei no documento a edição de 2016. São esses os últimos estatutos e, digamos, a referência para nós. Então, dos estatutos, do que fala sobre o objetivo do apostolado da cruz, é a parte que mais tempo nos levará neste encontro. Eu escolhi alguns números que nos falam diretamente sobre, sem falar a palavra objetivo, mas sim fala sobre a finalidade do apostolado da cruz. E aí na apresentação, digamos, os estatutos como estão organizados e também, digamos, a obra apresenta uma finalidade que é para o crescimento da pessoa que adere ao apostolado da cruz. Então, entra a ser um discípulo de Jesus que quer crescer como cristão, crescer na vida espiritual, levar uma vida espiritual séria. Então seria como o objetivo que visa ao crescimento da pessoa. Mas não poderíamos pensar simplesmente no objetivo, digamos, para o nosso crescimento. Também tem um objetivo que visa a missão, digamos. Qual seria a missão característica do apostolado da cruz? Um pouco como acontece nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Marcos. Se primeiro peguei Mateus, agora faço uma referência a Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus começa a chamar os discípulos para duas coisas, e é o que Marcos nos explica. Em primeiro lugar, Jesus chama os discípulos para ficarem com ele, para compartilharem com ele a vida, digamos, seguir a Jesus com um estilo de vida. E Jesus chama eles também para serem pescadores de homens. Então está a missão. E como eu dizia, se falamos discípulos, não é só os apóstolos que Jesus chamou
no Evangelho, mas também discípulos são todos os batizados, todas as pessoas que querem seguir a Jesus vivendo o Evangelho. Então somos nós, somos discípulos. E a finalidade, então, o objetivo está o nosso relacionamento com Jesus, o nosso caminho espiritual, o nosso crescimento como pessoas, como cristãos, digamos, em uma palavra, o caminho de santidade. E também, igualmente importante, é que um caminho de santidade não pode ficar olhando só para si, mas quem tem uma experiência de Jesus, que me é chamado por Jesus a ser discípulo, também é chamado a ser pescador de homens, que não significa simplesmente levar o Evangelho, mas, digamos, levar o reino, levar a pessoa de Jesus aí onde acontece a vida. Aí podemos encaixar também as palavras de Mateus. É aí na vida que somos chamados, cada um no seu ambiente, a ser luz, a ser sal, com uma vida e com um estilo de vida que vai iluminar os outros. É assim que podemos ser, então, pescadores de homens, missionários. A CNBB fala, já desde alguns anos atrás, poucos, digamos, fala de que somos discípulos missionários, ou que somos batizados, enviados. Digamos, seria essa a realidade de todo batizado que quer levar a sério a sua vida como discípulo de Jesus e como, digamos, como pescador de homens. Uma projeção apostólica. Bem, vamos aos textos. Não sei se todas têm o documento que eu mandei. Se não está impresso, pelo menos aí na tela do celular ou do computador. Quer que eu compartilhe, padre? Isso. Um momento. Então, eu respeitei os números para facilitar quando compartilha na tela. Eu vou fazer referência ao número 1, ao número 7, etc. Podemos ir, então, ao número 1. Aí está. Estatutos do Apostolado da Cruz, edição 2016. Aí coloquei o logo do Apostolado da Cruz de Brasil, muito bonito, todo colorido. Gostei muito, parabéns. Não sei quem desenhou, mas está muito bonito. Então, capítulo 1 fala natureza, origem e emblema. O número 1, os estatutos também estão organizados assim: parágrafo número 1, parágrafo número 2, etc. Diz: o apostolado da cruz é, na igreja, uma associação de cristãos que, sob a impulsão do Espírito Santo, seguem a Jesus Cristo, sacerdote e vítima, contemplativo e solidário, promovem a comunhão e colaboram com ele para a salvação da humanidade. Digamos que este capítulo explica o objetivo, e já desde este primeiro parágrafo encontramos os dois aspectos que eu estava explicando, que o objetivo visa a
ao crescimento, a uma vida de santidade, mas também a um apostolado, uma missão. Então, se todos os batizados, se todos os cristãos são chamados a seguir a Jesus, então, o que é o específico do apostolado da cruz? É o seguimento de Jesus, Cristo, sacerdote e vítima, contemplativo e solidário. Então, aí está como esse aspecto de relacionamento com Jesus, como discípulos, e promovem a comunhão e colaboram com ele para a salvação da humanidade. Aí seria o segundo aspecto, que é a missão, promover a comunhão, colaborar com ele na salvação da humanidade. É por isso que Conchita, quando, desde o início da origem da espiritualidade da cruz, ela resume no lema Jesus Salvador dos homens salvaios, quando ela quer expressar a sua consagração, no seu pertencer a Jesus, ela também pensa nos outros. Jesus Salvador dos homens salvaios. Bem, então, vamos para a segunda página, o parágrafo número 7, capítulo 2. Como podem notar aqui, eu pulei dos parágrafos 2 a 6. Eu escolhi só aqueles que nos ajudem neste momento breve a explicar os objetivos. Capítulo 2, compromisso e afiliação. Entramos apenas no tema do compromisso, porque a parte da afiliação, de como é que se faz parte do apostolado da cruz, vai ser parte da metodologia e das estruturas que Padre Pedro vai explicar. Aqui interessa então o compromisso. O apostolado da cruz, como eu dizia, se está apresentando um estilo de vida, um caminho para a santidade, para o seguimento de Jesus. O apostolado da cruz contempla dois compromissos, digamos. Um seria como esse compromisso, como coloquei aqui, fundamental, o compromisso fundamental, que teria aqui todos estes pontos. Então, vou ler. A afiliação ao apostolado da cruz implica num compromisso. O fundamental desse compromisso é seguir a Jesus Cristo, sacerdote e vítima, contemplativo e solidário, que já estava no parágrafo número 1. Cumprir com amor a vontade do Pai. Ser dóceis às inspirações do Espírito Santo. Abraçar por amor a cruz de cada dia, começando por realizar evangelicamente os deveres de Estado. Oferecer Jesus Cristo e nós oferecermos em sua união em todas as realidades da vida. Oferecer a missa e a comunhão pelos sacerdotes ministeriais e pelas vocações. Dar testemunho da fé e transmitir o Evangelho. Nos comprometermos na construção de um mundo mais justo e digno. E desse modo estender o reinado do Espírito Santo, construindo o povo sacerdotal em união com a Virgem Maria e seguindo o exemplo dela. Bem,
Então, digamos que este é o caminho que o apostolado da cruz apresenta como um caminho de santidade. Todos os movimentos, todas as associações na igreja têm alguma espiritualidade específica e seria essa espiritualidade que vivendo na vida de todo dia que vai alcançar a santidade, digamos, um caminho de santidade. Especificamente na espiritualidade da cruz e no apostolado da cruz, então está o seguimento de Jesus, sacerdote e vítima. Se alguma pessoa nos pergunta, então, o que é que o apostolado da cruz quer de vocês? O que é de nós? Seguir a Jesus, sacerdote e vítima. Em uma palavra, digamos, uma frase breve. E isso o que significa? Então, significa cumprir com amor a vontade do Pai. É um estilo de vida que esta espiritualidade está como evidenciando de todos os aspectos que da vida, do Espírito de Jesus. O que a espiritualidade da cruz está dizendo bem, nós seguimos a Jesus, sacerdote e vítima, e nos empenhamos a viver em obediência, por amor à vontade do Pai. Isto também podemos encontrá-lo na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, apresenta a Jesus como sacerdote. E aí o autor da carta explica que Jesus, sacerdote, se ofereceu, ou digamos que a oferta de Jesus a Deus é fazer a vontade do Pai. Então, a carta diz, tu não, como falando a Deus, tu não quisestes oferendas nem holocaustos, que são oferendas do templo, oferendas dos animais, etc. Mas me deste um corpo. E então, eis-me aqui, Senhor, que eu vim para fazer a tua vontade. Jesus, que é Deus, que é Filho de Deus, se encarnou. Ele é homem, e então, como homem e como Filho de Deus, ele se dedicou, digamos, a sua oferenda de toda a sua vida foi o fazer a vontade do Pai. Podemos encontrar também algumas frases do Evangelho, por exemplo, quando Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E muitas vezes os evangelhos nos apresentam Jesus como sempre atento ao que é a vontade do Pai para realizá-lo. Ou também ele insiste, por exemplo, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. E assim podemos então entender como era tão importante para Jesus a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque Deus, o que quer para nós é a salvação, que nós tenhamos vida, uma vida plena, uma vida eterna, e é por isso que Jesus veio a estar entre nós, para cumprir essa vontade do Pai. Bem, se eu estou entrando em todos estes textos bíblicos, é porque nos ajudam a entender o espírito,
as motivações profundas do apostolado da cruz. Então, aqui diz: cumprir com amor a vontade do Pai, ser dóceis às inspirações do Espírito Santo, aí na letra C. Pelo menos no meu celular fica muito pequenino. Espero que as pessoas consigam consigam ver, mas acho que sim. Depois, vamos à letra D. Abraçar por amor a cruz de cada dia, começando por realizar evangelicamente os deveres de Estado. Esta, digamos, frase, digamos, cumprir os deveres de Estado. Na espiritualidade, já tradicionalmente se falava dos deveres de Estado, digamos, o estado de vida de cada um. Por exemplo, o meu estado de vida é: eu sou sacerdote e sou religioso. A minha vida me está pedindo alguns deveres que são próprios do meu estado. Quem está casado também tem o seu estado. A atenção da família é próprio do estado do casado, também todo o mundo do trabalho, que também a vida social, as amizades, etc. Tudo o que faz parte da vida, os deveres que são parte da nossa vida. Então, realizá-los inspirados pelo Evangelho. Aí está o que fala aqui. Uma prática que é muito característica nossa, pelo menos aqui na paróquia de São José, em Itapevi, já começamos. Oferecer Jesus Cristo e nós oferecermos em sua união. Até temos orações específicas, o oferecimento do Verbo encarnado, porque estamos sempre na nossa intenção, em todos os dias, em todas as nossas ações. Se fala de nós é porque é a mesma espiritualidade do apostolado da cruz. Então, oferecermos, que seria este um ponto central dos objetivos do apostolado da cruz, como essa vida mística, ou digamos, essa mística que inspira a vida e que é viver sempre, oferecer-nos em união com Jesus. A ver, vamos ver depois quantas perguntas saem com estes temas. Então, está, por exemplo, a letra H. Nos comprometermos na construção de um mundo mais justo e digno. Então, aqui está já mais visado a ação apostólica, o que nós fazemos, mas sempre como impulsionados por essa mística de ser uma oferta junto com Jesus. Bem, as outras letras, aí estão, digamos, como o central está no que eu falei. E então, como resumindo este capítulo, eu poderia dizer que o objetivo que o apostolado da cruz está apresentando é viver uma vida de santidade, que significa um oferecimento de nós mesmos junto com Jesus. Aí está a mística que nos está levando para viver tudo. Bem, vamos ao capítulo 5. Dimensão apostólica com incidência social e eclesial.
Aí estão, desde o número 28. Eu vou pular alguns números, porque não dá para ler todos estes números, mas enviei o documento para que depois fique para cada uma, e assim pode ler e reler, repassar os escritos. Então, a vocação de apóstolos da cruz e do Espírito Santo, estamos no número 28, implica viver em comunhão com Jesus e com a Igreja, promovendo a santidade como nosso testemunho de vida. Como apóstolos da cruz, somos enviados a estender o reinado do Espírito Santo, construindo o povo sacerdotal, gerando processos de santidade e impulsionando o compromisso de solidariedade. Este número 29 é importante, porque, digamos, também seria como uma espécie de resumo do objetivo, digamos. Nós, o que é que queremos? Como apóstolos da cruz, estender o reinado do Espírito Santo, construindo o povo sacerdotal. Então, digamos, somos construtores e não somente como quem assiste desde fora, mas somos construtores, somos parte ativa da construção do povo sacerdotal, que é a Igreja, que então somos todos chamados a transformar-nos nessas oferendas junto com Jesus. Então, promovemos sim construir um povo que seja todo ele sacerdotal. Podemos ir à primeira carta de São Pedro, que ele fala da igreja como uma construção, como um templo construído com pedras. E cada uma dessas pedras somos nós. Cada uma das pessoas batizadas é uma pedra viva. Então, se queremos construir esse templo, diz Pedro, nós devemos implicar-nos em primeira pessoa, porque tem um lugar para nós, para essa pedra. E eu gosto também, quando explico estas coisas, gosto também de falar. Se não colocamos essa pedra, vai ficar o buraco, porque ninguém pode substituir-nos. Aí onde acontece a nossa vida, somente nós, cada um de nós, cada um de vocês, como mães, como esposas, ou como trabalhadoras, etc. Ninguém vai substituir para ser essa pedra viva, ou para ser, digamos, esse sacerdócio que somos chamados a viver e que, se não fazemos, vai estar faltando. E bem, a importância então de sentir-nos implicados em primeira pessoa e como uma parte essencial do povo sacerdotal. Gerando processos de santidade. Esta palavra assusta, um pouco assustadora. Santidade. Temos o modelo da Beata Conchita, muito próximo de nós, é verdade, mas também assustadora como figura, porque é enorme, uma figura enorme. Eu vou falar uma coisa que me aconteceu. A irmão Álvaro, que Rosser conheceu, e a mim. Estava numa comunidade, a uma das catequistas de adultos, eu presenteei um livro sobre o Padre Félix, um livro que imprimimos aqui no Brasil,
que fala sobre a nossa congregação e fala especialmente sobre a figura do Padre Félix. Então, esta catequista depois falou para Álvaro e para mim: oh, que bonito, eu gostei muito da figura do Padre Félix, uma figura de santidade muito grande, etc. Mas vocês estão bem longe de ser como ele. Oh, meu Deus. São figuras grandes, mas temos como modelos a seguir aí na nossa realidade, na nossa limitação, mas temos esses modelos. A figura, a palavra santidade está um pouco assustadora, mas somos chamados realmente a como ser promotores de processos sérios de santidade, e não falo só a santidade pessoal, mas a santidade como grupo. Por exemplo, alguém que é coordenador, coordenadora de um grupo, como é importante levar a sério todo esse processo de santidade de todos, promover uma vida mística, como falei, uma vida espiritual séria, um compromisso de vida sério, digamos, um apostolado. Não, se eu falo sério, não é porque seja muito ou pouco. Sério porque é feito com amor e com compromisso evangélico. Então, digamos, aí está o objetivo da nossa missão. O terceiro ponto deste número 29, impulsionando o compromisso de solidariedade, digamos. Aí tem um aspecto muito importante. Jesus, sacerdote, contemplativo e solidário. Podemos ir de novo aos evangelhos, podemos ir de novo à carta aos Hebreus e, digamos, Jesus é sacerdote. Em que jeito? Qual é o modo como Jesus é sacerdote, fazendo-se solidário com os homens? Ele se fez homem. Então, sendo Deus e sendo parte da realidade divina, ele se fez homem e assumiu toda a nossa condição humana em todos os aspectos, menos o pecado. O sea, assumiu todas as realidades, ele se fez solidário conosco para redimir, para salvar. Esse é o jeito como Jesus se faz solidário. Podemos pensar que como obra da cruz, como apostolado da cruz, então somos chamados a seguir a Jesus sacerdote víctima e no que fazemos sermos solidários com os nossos irmãos e irmãs, os homens. Então, vamos. No número 30, eu coloquei em letras cor laranja, é laranja. Então, aí deixa em aberto em que modo vamos realizar estas coisas. Depende muito da realidade em que o apostolado da cruz se encontra. É por isso que eu não coloquei aí um parágrafo enorme, com uma lista enorme de tarefas, mas o importante é que o apostolado da cruz está inserido na realidade, digamos, civil e eclesial, e olhando para as necessidades, se faz solidário
então vai para a sua ação. Aqui cabe muito, desde, por exemplo, situações dentro da igreja que precisam de ser melhoradas. Como igreja sabemos que tem muitas necessidades, tem muitos ministérios. Sabemos que é uma comunidade humana também com seus problemas, limitações. Então, como apostolado da cruz, estar inseridos aí para ser construtores desse povo sacerdotal nas realidades da igreja. As realidades são muitas. O que interessa é que o apostolado da cruz se insere aí para construir a igreja, que é o povo sacerdotal, com essa mística que eu falei, de que somos oferenda junto com Jesus para redimir as situações em que estamos. Bem, espero não estar falando de realidades que parecem altas demais, porque em realidade são as nossas realidades humanas, que sabemos que está engajado na igreja, sabe que tem muitas situações que precisam ser salvadas. Aí estamos, digamos. O Salvador é Jesus, o único Salvador. Mas nós nos oferecemos em colaboração com Jesus para salvar as situações. Ou mesmo podemos falar as realidades sociais, civis. Então podemos entrar aqui ao número 34. Aí está. Em acordo com o Evangelho e com a doutrina social da Igreja, participamos na transformação das estruturas políticas, econômicas, sociais do mundo. Isso nos permite viver a caridade evangélica, com uma consciência que procura formar redes de cooperação e desenvolvimento solidário a nível local, nacional e internacional. Então, aí está, digamos, porque escolhi o texto de Mateus. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Estar no mundo para sermos sal, para ser luz, para iluminar os homens, essas realidades do bairro, da sociedade, as nossas amizades, etc. Aí onde acontece a vida. E aí que somos chamados a ser luz, a ser sal. E eu deixei, digamos, como para mencionar, por último, uma realidade muito importante e que está no coração, digamos, da Beata Conchita, está no coração da obra da cruz, do apostolado da cruz, e podemos encontrar no número 32. Aí está o número 32. Estabelecemos como sacerdotes ministeriais relacionamento fraterno e nos interessamos com as suas necessidades espirituais e materiais. Bem, a realidade dos sacerdotes, coloquei ministeriais, é uma tradução minha, não sei se está correto, em português brasileiro. Está correto. Porque é bom distinguir, porque sacerdotes somos todos. Todos participamos do sacerdócio batismal. Digamos que se faz uma distinção entre o sacerdócio comum dos fiéis, todos. Então, se fala do sacerdote ministerial, o sacerdote ordenado,
que, digamos, tem uma função especial a serviço do povo sacerdotal, a serviço de todos os sacerdotes batizados, digamos, ou de todo o povo sacerdotal. Então, sabemos que da santidade dos sacerdotes depende muito a santidade da igreja. Do sacerdote depende muito que realmente sejamos luz, que sejamos sal. Eu estou pensando como pessoas, cada um de nós, mas também como conjunto, a obra ou a igreja. Ser sal, ser luz, depende muito que os pastores, os sacerdotes acompanhem. Então, é muito importante que nos interessemos pela santidade dos sacerdotes. Aqui eu abro um parênteses, digamos. Eu sei que a realidade nossa, dos padres, eu sou padre, sou pároco, sabemos que somos limitados, que somos homens, que no modo de fazer as coisas poderia dar muito a falar, digamos, a criticar, etc. Seria uma tentação na igreja. Então, o que a espiritualidade da cruz, o apostolado da cruz convida como a ver essa realidade, não é a fechar os olhos, mas a ver essa realidade desde a perspectiva de Jesus. Como é que Jesus vê o povo sacerdotal, como é que Jesus vê os sacerdotes, que nos interessemos por eles. E também por aqui fala de criar, promover comunhão. No número 1, na primeira página, então está falando de promovem a comunhão. Como é importante, então, dentro da igreja, promover a comunhão dentro do povo sacerdotal. E também a comunhão com os pastores, com os sacerdotes ordenados, como escrevi, ministeriais. E promover, então, a santidade também nesse campo dos padres. Até aí tudo claro? Espero que sim. Vamos para... Já pulei alguns números, deixo para vocês lerem o demais. Na página 3 está aí, digamos, a foto da Beata Conchita, e o título é Obra de la Cruz, lo común, lo propio, lo complementario. O padre Luis Ruiz, vou ler estes parágrafos aqui, os primeiros dois. O padre Luis Ruiz parte dos escritos da Beata Conchita sobre o apostolado da cruz, especialmente das notas Apostolado de la Cruz. Conchita escreveu muitas notas especificamente sobre o apostolado da cruz. E essas notas são tituladas assim, Apostolado de la Cruz. Faz um comentário sobre eles. É interessante visitar as origens da obra para conhecer a sua história e o modo em que se entendia o seu objetivo e o vocabulário utilizado para expressá-lo, que refletia a espiritualidade, as práticas cristãs e até o vocabulário da igreja do tempo da Beata Conchita. Para nós, hoje, porém, o ponto de referência
são os atuais estatutos da obra, fruto da história, da tradição da obra, da reflexão que procura atualizar continuamente a expressão da vontade de Deus, na fidelidade hoje à intuição originária. Bem, é verdade que os atuais estatutos, que falei de 2016, são o ponto de referência para entendermos o objetivo da obra. Mas é bom também conhecer as origens, digamos, em que modo Conchita expressava o vocabulário que na igreja se utilizava para entrar como no mundo de então. Mas também sabemos que a igreja em 100 anos mudou muito no vocabulário, no seu relacionamento com o mundo exterior, no modo de ver as realidades materiais, etc. Então, sempre teve essa reflexão para atualizar em fidelidade à intuição originária. Então, objetivo do apostolado da cruz nos escritos da Beata Concepción Cabrera de Almira. O apostolado da cruz pretende dar a conhecer o reinado completo do Espírito Santo, do espírito de sacrifício por meio da purificação, destruindo os vícios e implantando as virtudes, com o sacrifício voluntário e amoroso, fazendo reinar a dor para estender o reinado do Espírito Santo. Ok. Vamos para os próximos. Sacrifício. Tornar sagrada uma coisa, uma ação ou uma pessoa. É isso que significa sacrifício. Santo Agostinho dizia: verdadeiro sacrifício é toda obra que se faz com a finalidade de nos unirmos a Deus. O apostolado da cruz ensina que podemos tornar sagrada, transformar em sacrifício, tornar santa toda a nossa vida. Aí está. Aí coloquei num quadro. Só Deus pode tornar santo, santificar. Por isso, o apóstolo da cruz precisa viver em comunhão com Deus. Graças ao contato com Deus, a criatura é purificada e santificada. Bem, digamos, não vou estender muito aqui, porque, digamos, como que me parece que fica claro com estas frases breves. Fazer reinar a dor. Esta é uma frase que poderia causar mais perguntas. Precisamos, como escrevi aqui, entender que no tempo de Conchita, na espiritualidade cristã, se evidenciava muito a dor, o aspecto, como se diria, dolorista, doloroso. Ahí está. Ahí está sugerindo. O aspecto doloroso da vida. Seguir a Jesus crucificado, então crucificar-nos, buscar as crucifixões para nós. Era o jeito como se pensava e como se praticava no tempo de Conchita. De aí podemos entender por que ela buscava muito as penitências. Mas na igreja, na espiritualidade, sobretudo nos últimos 60 anos, se
está evidenciando muito mais o aspecto de seguimento de Jesus e de missão, unir-nos a Jesus para colaborar na salvação dos homens. É assim que falei. A nossa cruz, o nosso sacrifício, será então a nossa pessoa, unir-nos à vontade de Deus e colaborar apostolicamente na missão de Jesus e fazer reinar a dor também, digamos, esse aspecto de purificar a nossa pessoa, eliminando o que é contrário ao Evangelho. Não é buscar a dor pela dor e só pela dor. Na mentalidade actual, se fala mais de seguir a Jesus, de fidelidade a Jesus, dentro das dificuldades que a nossa missão implica. Aí está a dor, digamos, essa dor apostólica, essa dor missionária. Compartilhar, e é um sentido muito importante de Conchita, compartilhar os sentimentos de Jesus, as intenções de Jesus. Então, podemos, por exemplo, compartilhar a dor de Jesus porque o seu amor não é aceito, porque o Evangelho não é aceito, porque Deus não é amado, porque tem divisões entre os homens. Então, aí está a dor, compartilhar essa dor de Jesus, que é causada pelo pecado da humanidade. Tudo o que é contrário ao amor, aí está essa dor de Jesus. Então, daqui podemos também tirar como uma consequência apostólica interessar-nos em todas essas realidades que estão sendo contrárias ao Evangelho, tudo isso que é contrário ao amor. Aí está uma realidade que precisamos redimir, salvar. Vamos, por último, a CNBB. Digamos. Me interesa muito também entrar em alguns temas, porque a CNBB fala de discípulos missionários. Já falei, seguimos a Jesus, temos um relacionamento profundo com Jesus, uma vida profunda com Jesus. Missionários, porque somos chamados a partir dessa experiência de Jesus a sermos discípulos. Então, aqui faço referência só ao documento 105 da CNBB, cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então, aqui no ano do laicato, que foi 2 ou 3 anos atrás, teve como tema cristãos, leigos e leigas, sujeitos na igreja em saída a serviço do reino. Lema, sal da terra, luz do mundo. Então, aí se convida a ser como igreja, como leigos, construtores de uma sociedade onde os valores do evangelho entram. E aí está a índole secular que caracteriza a vocação do leigo. Digamos, aí onde acontece a vida, então levar o evangelho, os valores evangélicos. Índole pastoral, a sua primeira e imediata tarefa não é a instituição
e o desenvolvimento da comunidade eclesial, mas sim pôr em prática todas as possibilidades cristãs e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo. Então entendemos a vocação específica do leigo está aí, em todos os lugares da vida humana. Aí está o trabalho do leigo. E desde o ponto de vista da espiritualidade, então, encaixa muito bem, digamos, encaixa muito bem no apostolado da cruz com o seu objetivo, porque quer, então, enviar as pessoas a serem luz, a serem sal, fermento nessa sociedade em que se encontra. Eu vou pular para poder entrar em diálogo já, poder dialogar juntos, não? Vou pular as seguintes ideias, porque podem ler, aqui estão os documentos que enviei, podem ler. Eu quisiera, por último, ler esta oração, oferecimento do Verbo encarnado, que está no final, na página 5. Aí, essa oração é um oferecimento de nós mesmos junto com Jesus. Como eu decía, esa mística que nos está impulsionando a viver y a hacer cualquier cosa que façamos, digamos, está resumido aquí. Y dice: Pai Santo, pelas mãos de María te ofrecemos como víctima o Verbo encarnado, en quien tens tua complacencia. Impulsionados pela caridade que o Espírito Santo tem derramado em nossos corações, nos oferecemos constantemente em sua união como hóstias vivas e nos sacrificaremos por teu amor nas ocasiões que nos são apresentadas, implorando graças para o mundo e pela Igreja, especialmente pelos sacerdotes. Jesus, Salvador dos homens, salvai-os. Bem, até aqui termina a explicação. Eu gostaria de escutar comentários, reflexões.